Caixa eletrônico em Cerquilho é explodido dentro de uma empresa. Polícia Civil de Sorocaba prende mulher que aplicava golpes bancários em idosos. Até agora, a polícia descobriu 9 boletins de ocorrência registrados contra a Aline entre os anos de 2010 e 2013. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas e Defesa Civil do Estado mapeiam áreas de risco em Porto Feliz. Ruas e avenidas de Sorocaba ficam alagadas por conta da chuva. Está no ar o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Mais um caso de explosão de caixa eletrônico na região. Bandidos armados invadiram uma empresa em Cerquilho e atacaram um aparelho que fica dentro da unidade industrial. A ação foi rápida durante a madrugada. Entre 5 e 10 homens pararam 2 carros na rodovia SP-127 e entraram por esta abertura feita no alambrado. Quando eles chegaram, segundo relatos de testemunhas que estavam trabalhando no local, os indivíduos efetuaram disparos para o alto e contra funcionários. Mas ninguém saiu ferido nesses tiros. As imagens das câmeras de monitoramento da fábrica de laminados sintéticos chamaram a atenção dos seguranças e devem colaborar nas investigações. A polícia quer saber como os bandidos sabiam onde ficavam os caixas. A Polícia Civil está fazendo o levantamento e quem sabe eles chegam na informação de quem teria passado essas informações. De acordo com informações da assessoria de imprensa, os caixas eram de uso exclusivo dos funcionários. Não houve reféns e nem feridos e os danos, ainda segundo a empresa, foram apenas materiais. A polícia acredita que não havia dinheiro nos terminais que foram explodidos. Nesta quarta-feira, caixas eletrônicos também foram atacados em Cesário Lange, onde outra agência já tinha sido explodida em janeiro. Na ocasião, o impacto foi tão forte que atingiu uma funerária do outro lado da rua. A gente continua a falar de agências bancárias. A Polícia Civil de Sorocaba chegou uma mulher suspeita de aplicar golpes em Sorocaba em idosos. A Aline Nunes, de 24 anos, agia há pelo menos 5 anos. A senhora, de 74 anos, acompanhada da filha, sacou R$5.000 após ser abordada no centro de Sorocaba por um rapaz e por Aline Nunes, de 24 anos, considerada chefe da quadrilha de estelionatários. Num primeiro momento, uma resistência por parte da vítima. Num segundo momento, ela já foi abordada por um veículo, pela mesma indiciada. Recolhida no interior do carro, houve o roubo com emprego de arma de fogo. Até agora, a polícia descobriu 9 boletins de ocorrência registrados contra a Aline entre os anos de 2010 e 2013. Os crimes são os mesmos, estelionato e roubo, mas a maneira de agir, ela mudava para atrair a atenção das vítimas. A Aline chegou a se passar por funcionária de banco, também como assistente social e até mesmo funcionária de entidade. Tudo para não levantar suspeita. Estima-se que a quadrilha arrecadou R$70.000, além de empréstimos contratados em nome das aposentadas. De acordo com as investigações, a jovem fez vítimas também em Piraju, São José do Rio Preto e chegou a cumprir pena em Campinas por estelionato. O perfil das vítimas é sempre o mesmo. Normalmente mulheres acima de 60 anos e que eram abordadas nas proximidades de estabelecimentos bancários. E agora a gente vai conversar ao vivo com a repórter André Trevisa, que está ao lado da Polícia Militar, para dar orientações para que esses idosos não caiam em golpes. Boa noite, André. É muita inocência, né? Boa noite, Simone. Boa noite a todos. É isso mesmo, inocência, acreditar demais no outro, principalmente em pessoas desconhecidas. Eu vou conversar agora, então, com a Josilene de Almeida, que é aspirante oficial da PM. Boa noite. É isso mesmo? É muita inocência? Boa noite. Aos senhores que estão em casa, é muita inocência realmente da parte das pessoas que caem ainda nesse tipo de golpe. A gente tem que lembrar
que principalmente as pessoas idosas, que são pessoas mais frágeis, pessoas que são vítimas mais frequentes desse tipo de golpe, algumas dicas de segurança. Então, se for utilizar caixa eletrônico, não aceite orientação de estranhos, procure o funcionário da agência, ou se não tem tanta facilidade com o equipamento eletrônico, vá à fila tradicional. Se for utilizar também o meio eletrônico fora do expediente bancário, procure locais onde há uma movimentação maior de pessoas, como shopping centers, supermercados. Estar acompanhado de um parente também, né? Alguém de confiança para auxiliar nessas horas. Sim, também está acompanhado de um parente, porque você não conhece a pessoa que está ali do lado, não ficar falando muito a respeito do que está fazendo, de quanto dinheiro está tirando, não ficar conversando tanto em fila de banco. Agora, o crime de estelionato não é o único que acontece, né? Tem também o conto do vigário. Isso, a gente tem alguns outros tipos de golpes que as pessoas aplicam e que são bem frequentes. Então, a gente tem o bilhete premiado, que muitas pessoas acabam caindo nesse tipo de golpe. O sequestro, se ligarem para você falar, não, estou com um familiar seu sequestrado, confirma primeiro essa informação. Às vezes a gente fica um pouco preocupado e já quer tomar alguma decisão precipitada. Então confirma, liga na empresa, no trabalho, no celular da pessoa. Confirma essa informação antes de tomar qualquer atitude e também solicita o auxílio da Polícia Militar. Registrar boletim de ocorrência, fundamental. Fundamental. O que acontece? Muitas vezes a pessoa fica com vergonha por ter caído nesse tipo de golpe e acaba não registrando essa ocorrência. Então é fundamental que a pessoa vá até o distrito policial ou peça auxílio do 190 da Polícia Militar e registre esse tipo de ocorrência. Eu agradeço pelas informações. Qualquer dúvida, procurar então um parente de confiança ou até mesmo utilizar o recurso 190 e imediatamente chamar a Polícia Militar. É isso aí, belas orientações. Olha, foi preso hoje o suspeito de ter feito refém um casal de idosos no começo de janeiro em Araçoiaba da Serra. 3 homens entraram no sítio durante a madrugada e renderam o casal em um dos quartos. Os 2 foram torturados psicologicamente e agredidos também. A mulher de 79 anos foi ferida com socos no rosto e facadas na perna. Os outros 2 suspeitos foram presos no mesmo dia do crime. Absurdo. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de São Paulo estiveram hoje em Porto Feliz para mapear as áreas de risco da cidade. No mapa, a Coordenação da Defesa Civil Municipal apresenta os locais com maior incidência de problemas em decorrência da chuva. Os técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas têm o primeiro contato com a geologia de Porto Feliz, para depois analisar pessoalmente os graus de risco de cada área da cidade. É uma vistoria rápida, onde a gente preenche uma ficha com as principais características do lugar, né? Seja ele em barranco, em talude, seja na margem de córrego, e são feitas imagens fotográficas para ilustrar esses cenários de risco, e depois todo esse trabalho é lançado em imagens aéreas, onde a gente consegue mostrar a dimensão e o tamanho do problema dos municípios. As visitas técnicas ocorrem em 42 cidades do estado que não tinham dados atualizados sobre risco de inundações e deslizamentos. Além de Porto Feliz, estão Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela do Alto, Laranjal Paulista, Salto, Salto de Pirapora, Tatuí e Tietê. O projeto é para fornecer informações detalhadas aos municípios e também aos órgãos estaduais e federais. O trabalho ele é composto de um relatório, um texto explicando o que a gente fez, composto também por imagens, de fotografias de chão e aéreas, né? Esse trabalho é encaminhado à Defesa Civil do Estado de São Paulo, que repassa aos municípios. A coordenadora da Defesa Civil de Porto Feliz monitora a quantidade de chuvas e conhece as áreas de risco, mas afirma que os novos dados serão úteis. Com essas informações, nós já temos esse trabalho de campo, mas com essas informações vai somar mais ainda, porque eles vão dar, assim, algumas orientações que, de repente, nós não tínhamos. 5 áreas da cidade são as que mais preocupam.
Quanto mais informações houver para a Defesa Civil local, melhor poderão ser planejadas as ações preventivas que podem salvar vidas. Então a gente vai em campo orientar as pessoas se elas devem sair das suas residências ou não. Planejamento importante. Olha, falando em alagamentos, hoje ruas e avenidas de Sorocaba precisaram ser interditadas por conta da chuva. A gente volta a conversar com a repórter Andréa Trevisan. Quais foram esses locais, Andréa? Simone, o rio Sorocaba transbordou em alguns pontos. A nossa equipe percorreu esses pontos perto do Parque das Águas, por exemplo, na Avenida 15 de Agosto. Ela precisou ser interditada nos 2 sentidos e liberada na parte da tarde somente para veículos leves. Nós presenciamos até um motociclista tentando passar, ele passou com dificuldade, mas até então havia sido liberada somente para passagem de veículos pesados, desculpa. De acordo com a Urbis, empresa que administra o trânsito em Sorocaba, ruas e avenidas ficaram interditadas parcialmente, às vezes por 15 minutos. Semáforos também pararam. Inclusive, a Defesa Civil de Sorocaba, ela fez alguns atendimentos de emergência, por exemplo, na Zona Norte, onde parte de um muro caiu próximo ao Horto Florestal. Houve também deslizamento de terra, 100 pessoas feridas, mas houve um deslizamento no Jardim Baronesa. Neste momento, nossa equipe está aqui no Cerrado. A gente vai mostrar imagem ao vivo do céu de Sorocaba, onde neste momento começa a chover. Aqui no Cerrado começa a chover e a previsão para esta sexta-feira é de mais pancadas de chuva à tarde e à noite. Portanto, Sorocaba vai registrar mínima de 18 e máxima de 26 graus. Olha só, o fim de semana promete mais chuva. Confira agora como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 17 e 26 graus, mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Ibiúna, a mínima de 15 e a máxima de 24. Itapetininga registra a mínima de 18 e máxima de 25 graus. Mais 2 famílias que participaram da reintegração de posse em um conjunto habitacional em São Roque deixaram o ginásio municipal nesta tarde. Elas foram para a casa de parentes. Agora 2 famílias continuam alojadas no ginásio.